Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, cumprimenta quem está do seu lado, fala a paz do Senhor para ele, amém. Diga assim para ele: que bom que você veio. Agora me faça um favor, diga assim: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aleluia, glória a Deus. Queridos, antes de começar, eu queria agradecer ao pastor Johnson. Muito obrigado, pastor Johnson e a Neide. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no púlpito do Verbo da Vida de Ceilândia. É uma grande honra ministrar para essa igreja. A gente sempre ouve falar que aqui tem um povo cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia, glória a Deus. Queria agradecer também ao pastor Fran, sua esposa, pastor Cristóvão, sua esposa também, toda a liderança, né? Muito obrigado, vocês são especiais mesmo, amém? Muito obrigado, é maravilhoso estar aqui. Queria apresentar também a minha esposa, ela está comigo essa noite, a Luana. Fica de pé, amor, por favor, rapidinho. Ela não gosta muito, amém? Mas toda vez que a Luana vem eu prego mais inspirado, amém? Então eu fico muito feliz com isso, aleluia. Então, queridos, quem estava aqui pela manhã, levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Você que não levantou a mão, onde você estava? Meu Deus do céu. Nós tivemos, né? Já pode ver no YouTube, muito obrigado. A Aline acabou de dizer aqui, você já pode dar uma olhada no YouTube. Nós estamos com uma ministração bem específica aqui, que é sobre submissão e autoridade. E eu comecei hoje falando sobre honra, amém? Mais uma vez eu vou te liberar hoje, mas vou precisar de você no final, então fica bem pertinho de mim. Glória a Deus, amém? Aleluia. É que eu falei para ela que ia precisar dela hoje à noite, ela já estava a postos ali. Glória a Deus. Então, queridos, como eu falei para você, a gente falou sobre honra hoje pela manhã, mas o tema é submissão à autoridade. Nós estávamos pondo uma base e a gente vai continuar ela, amém? Eu estava ensinando hoje pela manhã e eu estava falando sobre honra significar um olhar de admiração, amém? A partir do momento que você perde o olhar de admiração sobre uma pessoa, sobre um líder, sobre um pastor, automaticamente você perde a honra sobre a vida daquela pessoa e o fluxo da unção é cortado sobre a sua vida. É interessante que por toda a Bíblia você não vai ver a perca sobre aquele que deixou de liberar a honra. Você vai ver a perca, ou melhor, sobre aquele que deixou de receber, mas sobre aquele que deixou de liberar, amém? E eu li um texto hoje pela manhã, eu vou tentar ser o mais breve possível com esse daqui. A Bíblia está dizendo em Marcos, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: e partindo dali chegou à sua pátria, aleluia, está falando de Jesus, amém? E partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado, agora quem estava admirado era Jesus, viu? Da incredulidade deles, e percorreu as cidades vizinhas ensinando. Então, o que aconteceu ali é que o culto começou bombando, Jesus estava ensinando, o povo estava dizendo: meu Deus, que maravilha, curas, maravilhas sendo liberadas. Mas quando alguém traz um olhar comum dizendo: esse daí é Jesus, o pai dele está aqui, a mãe dele está aqui, as irmãs dele estão aqui, é um de nós, é um como eu e você, o olhar de honra sai, um olhar comum entra, o fluxo da unção é cortado. E a Bíblia não diz que Jesus não quis, a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar ali muitas maravilhas, a não ser algumas curas, impondo-lhes as mãos. E existe uma disparidade nisso. Quando estava operando maravilhas, coisas estrondosas estavam acontecendo, mas quando partiu para a cura, a Bíblia diz que Jesus curava alguns a si mesmo, impondo-lhes as mãos. E Jesus, agora quem está numa posição de admiração, o culto começa ele se admirando com Jesus, mas no final Jesus está admirado da incredulidade deles, e Jesus vai para outra cidade. E eu estava falando que é como chuva, a água desce quando encontra um solo
quente. E o que é esse solo quente? O nosso coração, a nossa disposição em ouvir e receber daqueles que nos presidem. A Bíblia diz: aqueles que presidem bem sejam dignos de duplos honorários. A Bíblia também diz, irmãos, presta bem atenção nisso: aquele que te faz participante das coisas espirituais, seja feito também participante das coisas naturais. A Bíblia está nos estimulando a honrar as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Você está comigo ainda? Então a honra, ela carrega consigo algo poderoso para que o fluxo da unção venha. E como eu estava falando hoje de manhã, nós honramos as unções que passam pelo púlpito, mas você nunca pode estar tão empolgado com um pregador que vem de fora do que você fica empolgado com o seu pastor pregando, com a esposa do seu pastor pregando. Amém? Você tem que manter o coração e os ouvidos atentos àquilo que está sendo dito, para que o fluxo da unção alcance a sua vida. Diga amém. Aleluia. Então, qual é o culto onde eu vou receber bastante? Depende. Qual é a temperatura do seu coração para receber naquele culto? Porque às vezes as pessoas dizem: o culto foi muito bom, e eu sempre respondo: não existe culto ruim. Amém? Não existe culto ruim, irmão. O que existe é a disponibilidade do coração para receber ou não. E essa disponibilidade, ela precisa estar mais aguçada, mais acentuada quando se trata daqueles que nos presidem. Você tem que olhar e permitir o seu coração deixar uma linha fina e nunca passar dela. Embora o pastor, ou nós como pastores, somos acessíveis, gostamos de brincar, contar uma piada, mas nunca deixe o teu coração passar dessa linha, tratar como comum. É um de nós, está aqui todo dia, porque se isso acontecer, você vai perder o olhar de admiração. E perdendo o olhar de admiração, você corta o fluxo da unção. Você notou que Jesus não ficou desesperado? Ele foi para outra cidade, ele começou a pregar em outra cidade, e quem perdeu? Certamente está aqui como algo para abrir os nossos olhos. Aquela cidade deixou de receber um culto que poderia ter ficado para a história de uma forma positiva. Ficou para a história, mas de uma forma negativa. E Jesus, ele não estava desesperado com isso, ele foi para a próxima cidade, e ele começou ali a desempenhar então e a liberar sobre a vida de outras pessoas. Eu gosto de dizer que honra não tem neutralidade. Você precisa ser fiel sobre as suas lideranças para que você possa blindar os seus ouvidos, porque é perigoso o que você escuta sobre um líder. Isso pode desafinar a vida de honra para você. Honra não tem neutralidade. Quantos estão comigo? Agora, a honra também, queridos, ela tem essa intenção de entender: quanto mais eu honro, mais a minha vida é beneficiada. E eu não quero apenas me deter no que eu estou falando, mas eu quero ir para a palavra com você. Mateus, no capítulo 10, no versículo 40, eu vou ler bem rápido para a gente remir o tempo aqui. Diz: quem vos recebe, a mim recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá galardão. Você nota que está falando o tempo todo de honra, mas está mostrando para a gente que o galardão é para quem está liberando essa honra. Então diz: de modo nenhum ficará sem galardão. E a gente precisa aprender a reconhecer as autoridades no caráter de. Pastor não é uma profissão, irmão. Pastor é um ofício. É algo sobrenatural e a gente precisa ver dessa forma. Amém? Sobre a vida do pastor existe uma unção, e essa unção está aí para apacentar a sua vida, está aí para cuidar de você, e a gente precisa entender como honrar isso. Porque a honra, ela traz consigo, quando o olhar de admiração está ativo, ela traz consigo benefícios que podem te favorecer de uma forma gigantesca. Eu vou dar, por exemplo, aqui Romanos, no capítulo 13, está na versão ainda Almeida Corrigida e Fiel aí para a mídia, amém? Diz o seguinte, Romanos capítulo 13, versículo 7: portanto dai a cada um o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não é interessante? A Bíblia está falando aqui basicamente de uma semeadura. A quem honra, honra. Ah, pastor, e sabe, irmãos, eu tenho mesmo essa percepção que essa palavra para essa igreja é mesmo como uma vacina, amém? Não como um remédio. A gente percebe mesmo uma atmosfera tão favorável, um povo tão caloroso, uma igreja tão unida, mas eu digo: receba com mansidão e você vai ver coisas operando na sua vida de uma forma extraordinária, amém? Então está mostrando aqui, talvez você tenha esse sentimento: mas ninguém me honra. A Bíblia está te dando uma receita maravilhosa. Ela está dizendo: a quem honra, honra.
Todas as vezes que você começar a honrar, você vai receber honra de volta. Amém? E, irmão, se você quer conviver com pessoas que se importam com o seu crescimento, aleluia, eu estou tentando apenas avançar rápido com aquilo que foi de manhã, para a gente avançar com o que tem para essa noite, amém? Se você quer andar com pessoas que amam o teu crescimento, você tem que andar com pessoas que amam e não tem problema de te corrigir. Aleluia. Tem pessoas que perdem o olhar de honra na primeira correção. Eu amo o pastor, fui corrigido, não amo mais não. Você sabia, irmão, que a Bíblia diz que a correção na hora que é dada traz tristeza, mas o final dela é a vida. Não tem ninguém que saia de um gabinete, glória a Deus. O que foi, irmão? O que foi? Pastor Johnson acabou de me corrigir ali, ó. Não, as pessoas não vão sair assim. As pessoas saem cabisbaixo. O que foi? Não, o pastor ali puxou minha orelha, né? A Bíblia diz que a correção na hora que é aplicada traz tristeza, mas o final dela é a vida. Andar com homens que levam a palavra a sério significa ser corrigido constantemente. Ah, o pastor me corrige demais, misericórdia, eu não quero mais andar com ele não. Prejuízo para você. Lá na igreja o que a gente ensina o povo é: esteja no vácuo. Quem sabe o que é um vácuo aqui? Tem um homem lá na nossa igreja, um irmão que ele é caminhoneiro, e ele explicou para mim: sabe qual é o perigo de estar no vácuo, pastor? Eu fiz: sei não. Ele disse: é que o vácuo te puxa. Você não entendeu não? Ele disse: sabe qual é o perigo de estar no vácuo, pastor? Eu fiz: qual que é? Ele disse: o vácuo puxa você. E automaticamente eu lembrei de uma história, o pastor conhece ele, o pastor Carlos Júnior. Ele dá o ministro auxiliar, geralmente na escola de ministro, uma matéria que ele ensina, e ele é copastor do Humberto. E ele é o braço direito dele, né? É um homem que está sempre ali com o pastor. Lembrar do Carlos Júnior sem lembrar do Humberto é quase que impossível, e vice-versa. Mas ele ficou conhecido, irmãos, por honrar a vida do seu pastor. Quantos estão comigo ainda? É interessante que quando ele começou a assumir esse lugar de primazia, de estar ali como braço direito, certo momento ele estava na piscina e ele encontrou um professor do Rema. E esse professor, ele era antes alguém que estava muito próximo do pastor Humberto. E ele comentou, né? Há anos atrás, ele comentou que ficou muito feliz quando entrou para ser professor do Rema. Por quê? Porque ele disse: graças a Deus, vou viajar muito agora, não vou mais estar perto do pastor, acabou correção, esse negócio de, isso daqui precisa corrigir, essa palavra aqui está errada, aleluia, né? Essa postura no púlpito não está certo, isso daqui não está indo bem, vamos corrigir isso, vamos ouvir mais sobre a visão. Ele disse: acabou esse negócio, vou viajar agora e eu vou ser o dono do meu nariz. E aí, irmãos, ele está lá na piscina, o Carlos Júnior está lá, e ele chega para falar com o Carlos Júnior, e ele falou assim: sabe que há anos atrás eu estava no lugar que você está? E ele disse: eu sei. Ele disse: quem era para ser o braço direito do pastor Humberto era eu. E naquela hora o Senhor falou com o pastor Carlos Júnior, dizendo: ele não está no lugar que você está, porque no dia que ele determinou no coração dele estar longe do pastor dele, para viver uma vida livre, entre aspas, ele foi julgado no seu chamado. Você acha que eu estou brincando essa noite? Eu não estou, irmão. Eu sou pastor de uma igreja também, e eu deixei o povo lá para vir ministrar algo ao seu coração que pode salvar a sua vida, quiçá te livrar até da morte. Ele parou naquele momento e ele disse assim: ele não está no lugar que você está, porque naquele dia, quando ele determinou: eu quero estar longe dessa unção, o chamado dele foi julgado. Ou seja, ele nunca vai ocupar esse lugar ao lado desse homem, porque ele desprezou a unção que estava sendo banhada. Agora, Deus ministrou algo no coração dele. Você já notou que quando o pastor Humberto troca de carro, você troca de carro? Ele disse: é verdade. Você já notou que quando ele viaja para o exterior, você viaja também? Ele disse: é verdade. Deus falou para ele: você está no vácuo. Sabe qual é o problema das pessoas? Eu vou te dizer qual é o problema. Elas dizem: eu queria estar no vácuo, mas o pastor não me chama para nada. Então eu vou te explicar uma matemática básica. Um atrás de todos é deixar um doido. Todos atrás de um é facilitar a vida dele. Então não tem esse negócio do pastor estar atrás de você. O que existe é você se fazer presente na vida do pastor. Eu tenho irmãos na minha igreja que estão lá há muito tempo.
e ficaram para trás. Ficaram para trás. Por quê? Pessoas que chegaram depois decidiram se fazer perto de mim, decidiram se fazer perto da Luana. E o que é que acontece? Isso aí é igreja, irmão, igreja é igreja. Depois que quem chega decide se fazer perto, quem já estava decide acordar. Só que não acorda de uma forma saudável, acorda com ciúme. Mas veja só, eu estava aqui desde o início, agora essa pessoa vive para cima e para baixo com o pastor. Não, está errado. Não, irmão, você dormiu. Então você é quem tem que aprender a se fazer perto na vida do seu pastor. Você é quem tem que aprender a se fazer presente. Irmão, você está falando com alguém que carregava mala para cima e para baixo do meu pastor. Filmar, rapaz, era o que eu mais fazia. Eu era o menino da câmera. Mas eu vou te dizer uma coisa, aqueles que me criticavam, porque se você quer estar perto, eu vou te vacinar. Você tem problema em ser chamado de puxa-saco? Se você tiver, você não está capacitado para estar perto. Você tem problema em ser chamado de babão? Se você tiver esse problema, você não está capacitado para estar perto. Porque quem quer estar perto vai receber pedrada de quem não quer estar. Porque a sua vida de excelência vai revelar a mediocridade da vida de alguém. Aleluia. Oh, olha só, para que isso? O pastor desce do carro, abre a porta para o pastor. O pastor não tem mão não? Tem mão. Mas tem alguém ali muito esperto para receber galardão. A Bíblia fala de homens que tinham servos que lavavam os seus pés. E ninguém andava, você sabe, né? O povo andava muitas vezes a pé, sem sapato. Aleluia. E a Bíblia fala de homens que estavam ali lavando o pé. Por que será, irmãos? Existe um benefício em honrar. Existe um benefício em viver uma vida onde você se faz presente, onde você se faz perto, onde você se faz próximo, onde você está ali para ser influenciado por aquela unção. As pessoas, elas ficam orgulhosas, elas começam a ver pessoas se aproximando e dizem, não tem espaço mais para mim ali. Não, irmão, o corpo é grande, tem espaço para todo mundo. Coração de pastor é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Aleluia, amém. Agora a gente tem que aprender a se fazer perto, porque quanto mais perto você está, mais você recebe da influência. Quantos estão comigo? Diga assim, eu vou me colocar no vácuo da unção. Aleluia, eu creio nisso, amém. Então a Bíblia está mostrando que quanto mais honra você libera, mais honra você atrai. A quem honra, honra. Qual seria outro benefício, irmão? É interessante porque eu vejo esse pastor Carlos Júnior, ele falando sobre o fato de estar perto e ser influenciado pela unção que tem sobre a vida daquele homem. Eu digo, estar perto muitas vezes não significa estar fisicamente perto. Amém. Mas você se tornar disponível. Nós temos o nosso apóstolo Guto. Por que será que ele está onde está? Rapaz, se você conversar um pouco com ele, você vai ver que ele estava ali. E muitas vezes, irmão, caminhar, eu vou repetir isso. Você precisa ouvir, caminhar com alguém que ama a palavra é ser corrigido constantemente. Estava ali ele, de repente os cachorros que o pastor Bud criava fazia, né, suas necessidades ali na beira da piscina. E alguém dizia, pastor Bud, olha só como é que está aqui. Ele, não se preocupa não, rapaz, Guto limpa. Alguém poderia dizer, mas isso daí não é treinamento ministerial não. A disponibilidade do coração dele colocou ele no lugar onde ele está. A disponibilidade de servir. Esses dias na conferência que nós estávamos em Campina Grande, ele estava compartilhando que chegou em um nível que eles tinham sim recursos para pagar alguém para dar banho no pastor Bud, mas muitas vezes ele deu banho no pastor Bud. Quantos estão comigo? É um coração, irmão, de honra, é um coração de serviço, é um coração de disponibilidade. Hoje a gente vê o nosso apóstolo na posição que está, mas eu digo para você, que coração é esse que ele tinha para servir a vida do apóstolo Bud? Um coração disponível. Você não pode, irmãos, estar perto de pessoas que amam a palavra
sem estar com o coração disponível. Você não pode estar perto de pessoas que amam a palavra sem estar pronto para ser corrigido. E eu vou te dizer, o pastor Bud, ele era um homem de opinião forte, igual o seu pastor. Amém? Aleluia. Eu estou vendo alguns rindo aqui, então eu estou sendo guiado. Rapaz, disse que uma vez o pastor Bud estava dirigindo e ele disse: para aí, Guto, para a gente comer. E o Guto olhou para o lugar e fez: rapaz, esse lugar aqui é meio estranho. E ele gostava de comer onde tinha os caminhoneiros ali, né? Ele parou o carro. Ele disse: pastor, deixa eu descer primeiro para dar uma olhada. Ele disse: vá lá. O Guto disse que olhou aquela feijoada meio desonerada ali. Ele voltou e disse assim: eita, o pastor gosta de feijoada, e agora? Ele voltou e disse: pastor, não tá bom não. Ele fez: é o quê? Feijoada. Ele fez: desce. Começou a comer a feijoada, irmão. Quando ele estava comendo a feijoada, ele puxou um molho de cabelo assim, ó. Aí o Guto fez: pastor, o senhor quer que eu chame o garçom? Ele fez: precisa não, Guto, tá lavado. Aleluia. Opinião, um homem de opinião forte, irmão. Tantas vezes ele foi repreendido, e tantas vezes ele disse que foi orar dizendo: Senhor, eu acredito que o pastor está errado. E o Senhor simplesmente ministrava ao coração dele: se submeta, se submeta, se submeta, se submeta. Sabe, irmãos, a honra é tão preciosa, que a gente não tem ideia dos benefícios que ela pode atingir a nossa vida. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo no capítulo 20, no versículo 12, a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu não sei se você nota, a Bíblia está dizendo: honra o teu pai, honra a tua mãe, e os dias que você tem na terra vão se prolongar. Tem muita gente morrendo cedo, irmão, e não sabe por que é, vivendo uma vida de falta de honra. Não, irmão, você tem que aprender a honrar o seu pai. Você tem que aprender a honrar a sua mãe. E não importa a sua idade, se seu pai e sua mãe é vivo, você tem que honrar o seu pai, você tem que honrar a sua mãe. É porque você não sabe a minha história. Rapaz, não importa. Honra é um mandamento, você tem decisão de fazê-lo. O que é que honra faz por mim? Prolonga a tua vida. A gente podia parar aqui e ir embora, já dava para você viver mais. Mas o que honra faz por mim a mais? 1 Reis capítulo 17, a Bíblia diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhava lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um pedaço de bolo pequeno, e traz aqui, depois farás para ti e para teu filho. Imagina a situação, uma seca, povo com fome, a mulher apresenta o projeto de vida dela. O projeto de vida é o seguinte: olha o meu plano, vou fazer um bolo, comer e morrer. Ele disse: faz o seguinte, faz o bolo primeiro para mim. Irmão, eu fico pensando no século 21. Já pensou? Só tem um punhado de farinha, fazer um bolo para o teu filho, para dividir com o teu filho. Aí chegasse um pastor. Quem que é? É o pastor, nem abre a porta não, pelo amor de Deus. Aquela mulher era inteligente o suficiente para entender algumas coisas que a igreja precisa. Número 1, eu te ensinei que honra prolonga a tua vida. Número 2, a honra atrai provisão. Ele diz: faça primeiro para mim. Ela poderia ter dito: meu senhor, você não está vendo não que tem uma criança aqui não?
Meu filho está aqui, vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Irmãos, era desafiador. Ler assim é muito fácil, mas era desafiador fazer aquele bolo primícia, para aquele homem. Mas sabe de uma coisa? Ela parou e disse: eu vou fazer. Você sabe qual é o resultado da história? A história, irmão, é que aquela mulher teve falta de panela, mas de azeite não. Aleluia, aleluia. Oh, pastor, eu já tentei de tudo. Eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Já tentou honra? Porque, irmão, nem dízimo e oferta funciona sem honra. Honra ao Senhor, honra ao Senhor, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que dá dízimo e oferta. O problema é que o dízimo e oferta dele não é primícia. Como assim? Ele junta. Irmão, imagina aqui, eu vou tentar ser o mais rápido aqui, eu ainda tenho uns 20 minutos. Escuta isso. Você chega numa festa. Eu sei que você já escutou esse exemplo, mas eu estou pregando, eu vou falar de novo. Pensa só, está lá o bolo de aniversário. Quem é que é honrado? Quem ganha o primeiro pedaço. Agora, já pensou também? Sobrou nada, o pessoal junta aquele farelo do bolo, amassa ele para te dar um pedaço. É que muito crente faz. Ele paga tudo que tem que pagar. Aí o que sobrou, ele sai pegando das contas tudo para completar o dízimo. Você acha que isso daí não é um pedaço de bolo cheio de farelo, não? Oh, eu dou o meu dízimo e minha oferta. Dá, com as migalhas, juntando tudo, amassando. Não, irmão, Deus, ele lida com primícias. Se o povo de Deus entender que a primeira parte é do Senhor, aleluia. Agora ele está falando aqui o quê? Mulher, faz primeiro para mim. Quando ele diz faz primeiro para mim, era desafiador fazer primeiro para ele. Mas, irmão, algo poderoso está acontecendo ali. Aquela mulher obedece. E quando aquela mulher obedece, irmão, e faz primeiro para ele, ela libera um poder sobrenatural chamado honra. E a honra, ela não só aumenta a tua vida, mas a honra atrai provisão. Naquele exato momento, aquela mulher prova de uma provisão extraordinária. Eu estava vendo o reverendo Scott Webb ministrando numa conferência de ministros, e ele disse o seguinte: quando eu entendi sobre honrar aquele que me preside, eu sabia que o irmão Reagan gostava de terno. O que é que eu fiz? Eu fui no aniversário do irmão Reagan, liguei para ele. Detalhe, vou te contar um detalhe aqui. Ele disse que foi tentado a não ligar. Ele pensou: esse homem é conhecido no mundo todo. O tanto de telefonema que ele deve estar recebendo hoje, rapaz, eu acho que ele vai ficar com raiva de mim se eu ligar. E ele disse que quando foi no finalzinho da tarde, o Senhor falando: ligue a si mesmo. Ele pegou o telefone e disse, ele chamava ele de papai, ele disse: papai, estou te ligando para te dar os parabéns, eu quero ser breve, porque eu imagino o tanto de ligação que o Senhor recebeu hoje. Ele fez: na verdade não, você é o primeiro que está me ligando. E sabe por quê? Porque os outros devem ter pensado a mesma coisa, mas você tem que caminhar na revelação que Deus te deu. Não é sobre quem está fazendo, é sobre Deus falou com você, então está sobre a sua responsabilidade. E sabe o que é que acontece, irmão? Naquele exato momento, ele convidou o irmão Reagan para ir numa loja de ternos. Ele disse: eu não tinha condições, mas eu parei ali e eu disse: olha, escolha um terno para o seu aniversário. E o irmão Reagan olhou e disse: eu quero esse e esse. Aleluia. E ele disse: irmão, eu paguei parceladinho. Mas chegou o outro ano, aniversário do irmão Reagan, e eu disse: estou passando aí. Passei, peguei ele, levei na loja e disse: escolha um terno. Ele disse: eu quero esse e esse. Ele disse: eu paguei à vista. Ele disse: quando foi no outro ano, a moça da loja me ligou e eu disse: eu sei, não se preocupe, hoje é aniversário do irmão Reagan, eu vou buscar ele, vou passar aí. Ela fez: não, eu estou te ligando porque ele passou aqui já, pegou 5 ternos. Aí talvez você diga assim: mas que abuso. Não, irmão. O irmão Reagan, ele tinha confiança de que aquela pessoa tinha entendido a preciosidade do que ele carregava. Quantos estão entendendo? Ele entendia, esse homem entendeu quem eu sou, ele entendeu o que eu carrego. Eu estou
tranquilo. Ele até brinca, ele disse, uma vez, irmão, o irmão Reagan falou comigo orando em línguas, agradecendo o terno. E ele disse como foi, né? Só para você não pensar que é uma heresia. Ele disse que estava no seminário, tinha acabado de dar o terno ao irmão Reagan, e o irmão Reagan estava orando em outras línguas. Quando abriu o olho, deu bem de cara com ele. Para não parar a oração, ele fez. Você está comigo? Agora é interessante nós pensarmos como a honra alcançou a vida desse homem. Ele foi um homem que andou perto desse legado. Ele carrega o espírito da fé. O espírito da fé ele pode ser ensinado, mas só tem uma maneira de viver, é agarrando ele. Então eu posso ensinar o pastor Johnson, ele pode ensinar, os outros pastores dessa casa podem ensinar, mas o espírito da fé ele tem que ser agarrado. É algo que você agarra, e esse homem agarrou. Você acha que ele agarrou por quê? Influência, querido. Influência, associação. E eu digo para você, a honra ela atrai provisão. Quando você honra, você vai provar de provisão sobrenatural. E honrar muitas vezes, irmãos, não é fazer o que você tem condições. Tem gente que diz, eu não posso honrar ninguém, eu não tenho para fazer. Não, você não tem porque não faz. Aleluia, aleluia. Eu estou dizendo isso, irmãos, e eu não estou falando isso, aleluia, simplesmente para você fazer algo, não. Eu estou te ensinando isso para que seja um benefício para a sua vida. Você está comigo? Agora, a honra ela carrega consigo alguns termômetros que eu quero abordar aqui bem rápido. A honra ela aumenta o teu tempo de vida, ela atrai provisão, e eu quero te dizer, a honra te eterniza. É mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos espias foram enviados à terra prometida? 12. De quantos deles você lembra o nome? 2, Josué e... Mas se eu te falar que o nome dos outros está escrito lá, mas por que você não lembra? Porque você só lembra o nome de quem honrou a visão que Moisés carregava. Quantos discípulos Jesus tinha? De quantos você lembra o nome? Você lembra o nome de 3, irmão. Você lembra o nome de Pedro, Tiago e João. Alguns vão além, lembra o nome de 5, que além de Pedro, Tiago e João, você lembra de Tomé, porque sempre tem um incrédulo, e lembra de Judas, porque sempre tem um traidor. É ou não? É. Agora deixa eu te falar uma coisa, o nome dos outros está lá. Por que a gente não lembra? Porque Pedro, Tiago e João decidiram se fazer mais perto, mais próximos. Agora, existe aqui, só recapitulando, você vai ver que nós já temos aqui, honra aumenta o teu tempo de vida, atrai provisão, te eterniza. Meu Deus do céu, irmão, você lembra, Jesus entra numa sala, numa casa, a mulher quebra o vaso de perfume, e Jesus diz, onde for pregado esse evangelho, inclusive no Verbo da Vida de Ceilândia, vai ser feita menção dessa mulher. Ela foi eternizada, irmão, por quê? Ele disse, eu entrei aqui e ninguém me saudou. As pessoas receberam Jesus como comum, aquela mulher disse, isso não pode ficar desse jeito. Quais são os termômetros da honra? Número 1, se você está andando em honra, você tem uma vida de obediência com quem te preside. O que é obediência? Obediência, irmão, eu vou te dizer o que é. Você acredita que Abraão obedeceu a Deus? A grande verdade é que pela metade. A Bíblia diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e tu serás uma bênção. Será que ele obedeceu? Ele saiu da terra, levou o sobrinho, não obedeceu, pela metade, teve problema depois disso, teve que corrigir. Saul, Deus disse, mata tudo, ele trouxe os melhores animais, obedeceu pela metade. Então obediência pela metade não traz resultado. Você não entendeu não, irmão. Obediência pela metade não traz resultado. Pior coisa que tem para um pastor é sentar com você no gabinete e falar assim, estou te ouvindo, e você fala, e depois a gente diz, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso, eu te aconselho pela palavra, não minha opinião, mas pela palavra a fazer isso, e você balança a cabeça, eu vou fazer, pastor.
Aí você sai e faz a metade, ou então não faz. E quer ter o resultado do que foi dito. Irmãos, você lembra da parábola? O homem chega e diz: filho, vai trabalhar no meu campo. E ele diz: eu vou, pai. Olha que bonito. Mas quando o pai deu as costas, ele não foi. Aí a Bíblia diz que chegou para o outro e disse: vai trabalhar no meu campo? Ele disse: vou não. Quando o pai deu as costas, ele foi. Jesus pergunta quem obedeceu, e todo mundo fala: o segundo obedeceu, porque disse que não ia, mas foi. A minha pergunta não é quem obedeceu, é baseado nisso, qual é a definição de obediência? O primeiro tinha um discurso de submissão: eu vou, mas o coração insubmisso não foi. O outro tinha um discurso de insubmisso, ele disse: eu não vou não. Mas o coração dele era submisso, porque ele disse assim: rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá fazer. O discurso dele era em submissão, mas o coração era submisso. O que é obediência? É alinhar o discurso da boca com o coração e o discurso do coração com a boca. Não é só falar, é alinhar o que fala com o coração. E o que está no coração, alinhar com a boca. Quantos estão comigo? Quando você está andando em obediência, isso é um termômetro para a honra. Aleluia. Como que eu sei que eu honro meu pastor? Você obedece? Ou será que quando um comando te confronta, você diz: ah não, aí é demais também? Aleluia. Porque obedecer quando o comando é para fazer aquilo que a gente quer é muito fácil. Você queria pintar essa parede aqui de preto. Aí o pastor diz: pinte de preto. Aí você vai, obedece e pinta. É fácil, já era o que você queria fazer. É bom é quando você quer pintar de preto e ele diz assim: pinte de branco. Aleluia. Qual seria o termômetro da obediência? Eita Jesus, está ligado o ar bem direitinho aí, né? O termômetro da obediência, irmão, é o compromisso. Como assim o termômetro da obediência é o compromisso? Você vai ver que todo mundo que é obediente é comprometido. O que é compromisso na cabeça de muita gente? Compromisso na cabeça de muita gente é fazer aquilo que foi pedido. Mas eu digo, Jesus pensa diferente. A Bíblia diz, e são palavras dele: o servo está trabalhando no campo. Quando ele chega em casa, eu vou dizer para ele: assenta-te, come comigo. Ele diz: de modo nenhum. Eu direi para ele: servo inútil, você só fez o que eu pedi. É forte ou não é, irmão? Quando Jesus identifica que o servo só fez o que foi pedido, ele não identifica isso como um compromisso. O que isso significa? Compromisso é fazer além daquilo que foi pedido. Eita glória, meu Deus. Já pensou quem tem filho aqui? Você chega para o teu filho e diz assim: ó, quando eu chegar, eu quero a louça lavada. Da glória. Pois é. Aí você chega, a louça está lavada. O que é que você faz? Parabéns, meu filho, lavou a louça. Jesus ia dizer assim: rapaz, você foi inútil, viu? É o quê? Eu lavei a louça. Pois é, mas está ali o quintal sem varrer, as camas sem arrumar. Eu falo-vos por parábola, irmão, para que podeis suportar. Sabe o que é compromisso? É saber. Ó, vou te falar mais uma vez. Eu não vim bater no filho de ninguém, mas o pastor me deu liberdade, então eu vou falar para você. Compromisso, irmão, é o culto começar às 18 e você chegar aqui, se for pedido 1 hora antes, pensa você chegar às 2. Eita, ó. Você está escalado para arrumar as cadeiras só na próxima semana. Você chegou e viu que as cadeiras estavam desarrumadas. Ah, eu não estou escalado. Compromisso, irmão, é a gente ir além do que é pedido. Pensa só. Aleluia. O que é pedido para tocar? Tem que vir no ensaio. Não tem ensaio, não sobe. Aleluia. Aumenta o ar, eu estou falando para você. Chegou atrasado, não sobe. Não está pegando música, quer subir para quê? Não, mas eu já estou vindo para tocar. Pois é, mas é compromisso, é ir além do que foi pedido.
Você quer ver como Jesus pensa diferente? O que é fidelidade? Eu vou dar um exemplo. Como é o nome do irmão que está filmando? É o seu Hugo, né? Eu chego aqui e digo, me empresta R$1.000, no final do culto eu vou te pagar. E no final do culto eu pago R$1.000 ao Hugo. Ele pode dizer por aí que eu defraudei ele, pode dizer que eu fui infiel com ele. Por quê? Porque eu devolvi os 1.000. A Bíblia fala da parábola dos talentos, né? Aí diz que a um deu 2, a um deu 1 talento, a outro deu 5 talentos, 5, 2 e 1. Não foi assim? Deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Você já notou que chega o primeiro, ele diz assim, e aí, cadê os talentos? Eu multipliquei, tem 10. Qual é a resposta? Servo bom aí? Chega para o segundo, o que é que você fez com o talento? Eu multipliquei, agora eu tenho 4. Ele diz o quê? Servo bom aí? Mas você já notou que o último fez a mesma coisa com ele que eu fiz com o Hugo? Eu devolvi o que foi entregue. Mas vocês viram qual foi a resposta? Ele disse assim, servo infiel. Por quê? Ele diz, pelo menos você poderia ter colocado no banco para correr juros. Jesus, irmão, ele entende fidelidade, não é entregar o que ele te entregou. É aperfeiçoar, é multiplicar, é desenvolver. Não é entregar o que foi entregue. Então, às vezes a igreja está pensando de uma forma muito natural. Não, irmãos, nós somos chamados para sermos fiéis, e a nossa fidelidade não é chegar naquele dia e falar, eu estava lá no Verbo da Vida de Ceilândia, tantas tias precisando assistir o culto, mas era confortável demais não servir no departamento, então eu assistia todos. Eu assistia todos, mas as tias, meu Deus, para assistir um culto, eu digo para você, irmão, você não acha que é injusto? Principalmente se você é mãe, se você é pai, porque homem pode dar aula na salinha também, irmão. Você não acha que é um pouco injusto você sentar todo culto para ouvir e não se envolver com nada? Não. O que mais, nós vivemos numa geração tão egoísta, que o que mais o povo pensa antes de ir para a igreja, sabe o que é? Eu vou. Não vou me envolver com nada. Meu amigo, eu tenho um monte assim. Eu vou, mas eu não vou me envolver com nada. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem está perdendo? Aí talvez você diga o pastor Johnson. O galardão dele é grande, irmão. Mas deixa eu te falar, eu vi recentemente, quem aqui conhece o Tiago Freitas, mestre do nosso ministério, maravilhoso. Eu vi recentemente ele dando um testemunho que estava no churrasco. Nesse churrasco ele estava com algumas pessoas ali, um casal de amigos. Você está comigo ainda? Rindo, brincando com esse casal. Isso era num domingo. Quando foi na quarta-feira, ele recebe a notícia que a esposa desse casal, né, a mulher, foi para UTI com embolia pulmonar. O médico chegou para o homem e disse, se você crê em alguma coisa, se apegue, porque o caso da sua mulher é gravíssimo, gravíssimo. E ele ligou para o Tiago e disse, olha, aconteceu isso, e o Tiago falou, a gente não aceita perder a nossa irmã, vamos orar. E começaram a orar por ela. Passou-se ali cerca de uma semana, ela desperta do coma. Ela não pediu para ver o pai, ela não pediu para ver a mãe, ela pediu para ver o Tiago e a esposa. Quando o Tiago entrou, ela nem cumprimentou direito, ela só disse assim a eles, que bom que você acordou, glória a Deus. Ela só disse assim para eles, me ensina agora o que é galardão. E ele, por quê? Ela disse assim, olha, eu sei que eu estava em coma, e eu me vi num lugar muito bonito, era lindo, não dá para descrever em palavras, de tão bonito que era. E eu vi um tapete vermelho sobre um lago, e eu estava caminhando nesse tapete vermelho em direção a esse lugar, e quando eu olhei para o lado, tinha um leão do meu lado, e quando eu olhei para esse leão, eu identifiquei que era Jesus.
E eu olhei para ele e disse assim: eu estou partindo, não estou? Eu estou indo embora, não estou? E ele balançou a cabeça dizendo que sim. E naquele momento me deu um estalo. E enquanto eu caminhava a esse lugar, eu perguntei: e como é que está meu galardão? E aquele leão deu aquela balançada, como quem diz assim: poderia estar melhor. E ela olhou para ele e disse: eu te peço, me deixa voltar e melhorar o meu galardão. Foi nesse exato momento que ela acorda do coma. Ela servia, segundo o Tiago, ela servia aqui e acolá. Mas pensa numa crente que está fiel agora. Agora eu pergunto para você, irmão, se nós tivéssemos noção que o serviço na igreja local não se trata simplesmente de uma escala, de chegar no horário, mas se trata da eternidade. Ah, irmão, haverá um dia em que estaremos diante dele e ele olhará para nós com olhos de fogo. E naquele dia eu quero escutar do Senhor: servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Quantas pessoas estão pensando que o seu serviço na igreja local se trata apenas de servir, escala, horário? A gente tem que despertar para a eternidade. Isso daqui, irmão, é uma igreja. O que está acontecendo aqui é um culto. Você não está em uma programação, você não está em algo para completar a sua semana, você veio cultuar Jesus. O que está acontecendo aqui é espiritual, o que eles estão recebendo lá em cima é espiritual. Nunca houve uma geração tão atacada. Você acha mesmo que eles estão lá em cima para passar tempo? Se você entender o que está no coração do seu pastor, irmão, você vai honrar a visão da igreja local, você vai se tornar alguém comprometido, porque a gente tem que sair da infância, desse negócio da gente ter que estar cobrando compromisso, horário. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se não faltasse apenas um minuto, a gente ainda ia falar mais algumas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Eu penso, irmãos, que nós temos que despertar para algo que é eterno. O que nós fazemos na igreja local, irmão, não é natural. O que nós fazemos na igreja local é algo sobrenatural. E nós precisamos despertar. Eu fico vendo o povo de Deus tendo que ser cobrado toda hora daquilo que precisa fazer, irmão. Se nós entendermos que existe um galardão, que nós vamos nos apresentar diante dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Rapaz. E sabe, de fato, eu penso que existem esses pilares: a obediência, o compromisso, a fidelidade, a honra. E existem muitas coisas, irmãos, como eu separei aqui, sobre quando esses pilares caem. Nós entramos em algo que eu gosto de dizer que se chama as ruínas da rebelião. Se cair o pilar da fidelidade, da obediência, da honra, do compromisso, amém? Mas eu estou percebendo uma nota aqui, que você tem que ficar com isso. Amém? Aleluia. Desperte. Ainda dá tempo de você servir ao Senhor como nunca serviu, de você se doar ao Senhor como nunca se doou antes. Aleluia. A gente pensa que está longe, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Como diz uma música, muito em breve se ouvirá uma notícia de um povo que desapareceu. Tem uma música que diz: quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em um corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte
pela vitória. Vai acontecer, irmão. Então eu quero te deixar apenas um conselho aqui. Honre a unção que está sobre a vida do seu pastor. Honre a unção que está sobre a vida da esposa do pastor. E eu vou além, honre a unção que está sobre a vida dos filhos do pastor. Honrem os pastores auxiliares, honrem os seus líderes, e você vai provar de coisas estrondosas no Senhor. Lembre-se, o último pilar para entrar nas ruínas da rebelião é gratidão. Mas deixa eu te falar algo, gratidão não é um momento. Gratidão não é uma mesa com coxinha e refrigerante e os melhores momentos passando no telão de quando aquele casal serviu ali. Isso não é gratidão, isso é remorso. Aleluia. Até porque muitas fotos que passam, você olha e diz: eita, esse dia era o dia da limpeza, eu nem estava lá. Gratidão, irmão, é um estilo de vida. Quando eu decidi servir ao Senhor, e com 21 anos, o pastor Rosilon, ele me colocou para dar aula no Rema, nem eu acreditava em mim. Eu vou te dizer uma coisa, a minha mãe, eu venho de uma família que não é evangélica, e a minha mãe disse: meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa, não tem como você servir a Jesus na igreja aqui não? Tem que estar viajando o mundo todo. E querido, deixa eu te falar algo, a minha mãe não entendia o que estava acontecendo, mas eu viajava, e quando eu terminava de dar aula, as pessoas chegavam para mim e diziam: eu preciso te dar um abraço, porque essa aula mudou a minha vida. Entenda, eu não estou trazendo glória para mim não, irmão. Todo professor do Rema vai passar por essa experiência, porque é a palavra que está sendo ensinada, as pessoas vão agradecer. Mas deixa eu te dizer, cada pessoa que chegava dizia: graças a Deus que eu estou ouvindo essa palavra. Meu casamento ia acabar e não acabou. Eu ia falir e não fali. E eu sempre ganho aqueles abraços calorosos dos alunos. E aquilo enchia o meu coração de motivação, porque eu entendia que cada abraço daquele era como um abraço da minha mãe, ou da minha família, que eu deixei em casa para poder ir para a itinerância com 21 anos. Você está comigo? A gratidão daquelas pessoas me dava gás e ânimo para correr a carreira. Não deixe os seus pastores, principalmente o pastor presidente dessa igreja e a sua esposa, cansarem por falta de gratidão. Seja grato, porque, irmão, eu vou te dizer algo, para essa igreja estar aqui hoje, para você estar provando do que você está provando hoje, esse casal teve que dizer sim ao chamado e ao plano de Deus. Hoje vocês estão aqui, que igreja maravilhosa. Eu estava fazendo um tour com a Neide, eu e a minha esposa ali em cima, fazendo um tour, vendo as salas. Que excelência, irmão, que maravilha. Mas acredite, tudo que você prova aqui foi debaixo de confissão de fé, chamando a existência, crendo, trabalhando, chamando voluntários, chamando trabalhadores. Não despreze o trabalho dos seus pastores, irmão. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou te falando também. A nossa igreja vai fazer 4 anos e eu descobri que o pastor, ele é médico, psicólogo. 3 da manhã, o telefone toca. Alô, pastor, pelo amor de Deus, ora aqui rápido, meu marido está morrendo. Estou aqui no médico, ele está tendo uma parada agora. Irmão, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, eu estava acordando. Só disse assim: espírito de morte, bate em retirada em nome de Jesus. Eu disse: depois você me liga. Passa meia hora, ela liga: pastor, quando o senhor orou, ele voltou. Eu estou indo embora, já recebeu algo. Ah, irmão, as pessoas ainda não entenderam o que é ter um pastor. Compraram a ideia do mundo. Compraram a ideia de que o pastor nada mais é do que alguém atrás de dinheiro. Feliz aquele que entender o que é ter um pastor. Quantas pessoas, irmãos, que estão aqui hoje já foram banhadas pela vida desse casal? Já tiveram situações resolvidas por se submeter à unção que está sobre a vida deles. E quantos não acharam que não tem nada a ver? Que iria se resolver de qualquer jeito. Um dia chegaram para mim e falaram assim: sabe, pastor, eu até sou grato pela sua vida. Estava saindo da igreja.
Ele disse assim: mas se o senhor não tivesse vindo, outro viria. E eu disse: é verdade. Eu só não sei se quando esse outro chegasse, teu casamento ainda ia estar de pé. Tua saúde ainda ia estar no lugar. E você ainda ia estar aí abrindo empresa como você está. Não seja ingrato, irmão. A gente pode honrar sim orando. A gente pode honrar sim com um abraço. Muitas vezes me deu um gás, um estímulo, receber um abraço daqueles alunos. Mas existe uma honra que tem que ser desprendida da nossa vida. E é garantir que eles tenham o melhor. O melhor lugar para morar, o melhor carro para andar, o melhor colégio para os filhos, o melhor plano de saúde. Amém. Eu fico vendo e eu não entendo, literalmente, como algumas pessoas acreditam que os pastores não podem provar do melhor. Eu não tenho nada contra a profissão que eu vou citar, e eu estou dizendo isso antes para você entender que eu não estou falando sem pensar. Eu sei o que eu estou falando, irmão. E a profissão que eu vou citar aqui, eu não tenho nada contra ela. Mas acredite, eu não vejo ninguém escandalizado por um jogador de futebol ganhar milhões em um mês. Não tem nada contra essa profissão. Você está aqui e joga bola, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vejo indignidade na profissão do pastor ou no seu ofício, não profissão, amém? Eu não vejo indignidade que um pastor não possa ganhar milhões também, não. O que tem de errado? Por que um pode e outro não? Por que um pode prosperar e outro não? Afinal de contas, se fôssemos olhar em benefício da sociedade, o pastor faria muito mais. Na verdade, faz muito mais. Irmãos, nós ajudamos pessoas. Nós doamos o nosso tempo. Nós doamos a nossa vida, abrimos mão de momentos que poderíamos estar com a nossa esposa, com os nossos filhos, para que a igreja cresça, seja abençoada e edificada. Eu digo para você, se você for alguém sábio, você vai descobrir que existe um benefício em se associar a uma unção. Garanta, faça um compromisso com você mesmo, que esse casal prove do melhor, que eles tenham do melhor. Aleluia. E eu não sei quais são os planos e projetos que tem no coração do pastor Johnson, mas eu acredito, irmão, que essa igreja está entrando em uma nova fase. Aleluia. 12 espias, 2 são lembrados. 12 apóstolos, 3 são lembrados, ou bem lembrados. Seja você aquele que vai ser conhecido por ter vestido a camisa, por ter vestido e amado a visão. Amém. Aleluia. Muito tem para falar, irmãos, vós porém que não podeis suportar agora. Aleluia. Mas eu quero te deixar essa mensagem. Esse casal carrega uma unção poderosa. Tailândia ganhou um grande presente. Quando eu vou falar, depois talvez ela puxe minha orelha, mas irmão, eu via a nossa irmã Neide ministrar louvor quando eu tinha 14 anos de idade. Vocês não estão lidando, irmão, com pessoas que chegaram ontem nesse ministério, não. Você pode chegar aqui, subir aqui e falar assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. É só para os mais antigos, né? Você não vai entender. Mas vocês estão lidando com pessoas que têm uma história. E graças a Deus, uma história sem escândalos. Você está lidando com pessoas íntegras, que amam ao Senhor, que amam o chamado, que amam o ministério. E eu quero te dar uma dica: se você for sábio, honre a vida desse casal. Amém? Você foi edificado? Olá, que bom que você acompanhou esta poderosa ministração até o final. Eu creio que ela gerou algo aí no seu coração. Caso você ainda não tenha confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido a fazer parte desta família. A palavra de Deus diz, lá na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a boca você confessar e com o coração você crer, você será salvo. Dessa forma, você pode fazer comigo a seguinte oração: Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz em meu lugar. Creio que Ele ressuscitou para a minha salvação. Creio que Ele é o único caminho que me leva novamente a Ti.
em nome de Jesus. Amém. Caso você tenha feito esta oração, eu peço que você clique no link logo abaixo e preencha o formulário que em breve entraremos em contato com você.